tela aqui, só para ver se vai ficar legal. Fala, Tílio! Marcelo, você que libera o compartilhamento de tela aí, né? Deixa eu ver se... Tá aparecendo legal aí para vocês? Agora eu tô ouvindo. Tá sim, tá legal. Rodrigo, você só dá uma derrubada pra gente aí, só pra na introdução e depois você entra ali, cara? Claro, Você já tá com o tranquilo. host aí? Já foi. Bom dia. Tranquilo. Tem 7 minutinhos aí, vê se rima aí. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. E Rodrigo, acabou com essa história de eu estar divulgando, eu comecei a tua carreira de modelo internacional aí, né? Você vê com várias fotos suas, né? Acabou que descobri um monte de amigo em comum aí, cara. A Grace Gadelha, que trabalha contigo, ela é Pô, esposa de um amigo meu de anos, infância, cara. Eu conheci o marido dela quando eu tinha, cara, entre 11 e 15 anos, cara. Movimento escoteiro. Caramba, A Grace cara. apareceu, outro que falou que também que mandou assim para mim no privado, assim, pô, esse é fera. Foi o Chiarini. Chiarini foi amigo lá de Copiá, de Vale, Ilos, né? Então, tem uma rapaziada boa lá na Petrobras agora que foi amigo de algum canto aí da vida, né, cara? Pô, maneiro, não, legal. Pô, eu fiquei brincando contigo, eu falei, cara, o maior desafio não é a palestra não, cara, é arrumar a tal da foto, cara. Pô, não vale foto tocando guitarra, não vale, pô, tem que ser foto executiva. Falei, pô, brincou. A gente finge aqui que a gente é um grupo sério, mas tudo farsa. Eu tô te ouvindo um pouco baixo, Rodrigo. Não sei se sou eu que tô ficando surdo. Vocês estão ouvindo bem o Rodrigo ou um pouquinho baixo ele? É um pouco baixo. Um pouco baixo, né? Não sei se você pode ser feito também. Ô, Marcelo, também não vale foto também com a camisa do Cruzeiro também, não. Pô, Marcão, não faz isso não, cara, faz isso não. Bom dia, bom dia. Bom dia, Henrico. Tava aqui já aborrecido. Vê se ficou melhor um pouco, aumentou o volume aí um pouquinho? Melhorou, Rodrigo. Ah, beleza, show. O que houve aqui? Aliás, boa pergunta, como é que você conseguiu ajustar isso aí, cara? Cara, eu fui na... É porque eu tô com fone, aí eu fui ver o áudio do computador tava legal, mas o áudio do fone na configuração tava baixo. Beleza. Muito bom, muito bom.
Atílio, tua esposa te proibiu de assistir a aula, então você tá na dispensa assistindo a aula, é isso? A palestra? Hoje eu corri para a cozinha porque as crianças já acordaram, a esposa não, e aí eu subornei eles com televisão, entendeu? Então eu vim para cá, para a cozinha. Bom dia. Boa, cara. Oi, Regiane. Bom dia. Eu fiquei olhando assim e falei, pô, não, o Atílio não pode estar no banheiro, isso é muita coisa para minha cabeça. Não, estou na cozinha, é cozinha, gente. Não é banheiro. Boa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Fala, Pino. Bom dia. Bom dia. Falei, Leandro, tava sumido, hein, rapaz? Vou te ver de volta. Fala, Marcelo. Tô de volta. Aqui não faço a chamada certinho, claro, não, mas tem a chamada visual, cara. Porra, tava bem sumido. Tô de volta. Bom dia, Fabiana. Parabéns por 2 anos daquele artigo na Harvard Business Review. Obrigada, bom dia. Sou teu promotor. Pessoal, são 8 bola, militarmente, começando no horário. Tá certo? A gente acorda cedo porque a gente cumpre o horário. Então, eu queria apresentar a vocês o Rodrigo Araújo. Rodrigo, antes de mais nada, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade em falar com a turma aqui. Né, pessoal, o Rodrigo é um cara que, você olha o currículo dele, dá até uma canseira. São 40 páginas, mas o Rodrigo começou a vida dele lá como... Ele fez administração na FMG, depois ele fez contabilidade na Mackenzie, fez a Mackenzie, né? Fez MBA na FGV, fez um curso de finanças corporativas internacionais, né? Um curso avançado no INSEAD, e acabou de terminar mesmo aqui o mestrado lá em finanças na REC de Paris, né? HSE. A vida profissional dele brilhando lá na Petrobras, né? Hoje ele é Chief Accounting and Tax Officer, né? E sabe esses títulos todos que vocês acham legal, tudo, CPA, CFA, coisa e tal? Tá tudo no bolso do moço, né? Então, estamos aí com o amigo laureado para nos trazer todas as informações, né? O papo hoje parece que vai ser bem legal, na parte da automação, da otimização das partes contábeis e tributárias. Rodrigo, muito obrigado. Turma está contigo. Uma pergunta, Rodrigo, você prefere perguntas ao final, durante? Como é que você gostaria? Pode ser durante, o pessoal ficar mais à vontade, tá? Por mim tá tranquilo, sem problema. Maravilha, maravilha. Rayana, só para a gente combinar, se estourar aqui o 100, a gente pula lá para o YouTube, mas a princípio acho que vamos ficar por aqui mesmo, né? Não sei Beleza, se tem lá no YouTube. Bom, vou abrir o YouTube de todo modo, só para vai que, né? Tô lá esperando. Rodrigo, tá contigo, cara. Beleza, Marcelo. Bom dia, pessoal. Obrigado, antes de mais nada, aí pelo convite. Eu acho bem bacana a iniciativa, te parabenizar, porque, pô, acho que a gente precisa disso no Brasil. Isso é cada vez mais comum lá fora e a gente precisa trabalhar na questão da educação no Brasil. Vou começar até falando um pouco disso. Então, antes de mais nada, te dar os parabéns pela iniciativa, que eu acho que isso agrega muito valor, não só para o teu time mais próximo, para os teus alunos, para o teu círculo mais próximo, mas agrega valor para o Brasil, né, cara? Então, parabéns, antes de mais nada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Peraí, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Assim. Beleza. O áudio tá legal agora? Tava baixo, aquela hora tá tranquilo? Beleza. Bom, vamos lá. Marcelo começou me apresentando um pouco. Eu vou passar um slide aqui rapidinho, um pouquinho
da história aí. Começa... O Marcão antecipou, cara, mais cedo, né? O principal tá aqui embaixo, aqui na esquerda. O principal é esse aqui, né? Tem que dar o valor aqui para a esposa, né, cara? Que senão a gente, domingo de manhã, a gente apanha se a gente não fizer o, né? Não falar direitinho. Ainda não tenho filhos, mas o principal era aqui o da esquerda aqui, mas antigamente eu falava isso aqui do Cruzeiro, agora estou diminuindo, tô focando em outras coisas, porque futebol é um negócio secundário na vida, então temos que focar no resto, né? Eu sou o Rodrigo, né? Eu sou, como o Marcelo falou, eu sou administrador, sou contador, tenho um mestrado em finanças, algumas certificações. Eu completei agora em dezembro, tenho 13 anos aí trabalhando com a Petrobras, mas eu, na minha vida pregressa aí, pré-Petrobras, eu já fui pesquisador durante um tempo, fui pesquisador na Fundação Dom Cabral, fui pesquisador na UFMG, trabalhei na TIM também na parte de suprimentos, e, enfim, atuo aí também como conselheiro em algumas empresas. Hoje eu sou do conselho diretivo da Abrasca, e fui conselheiro fiscal de algumas empresas, e no tempo que sobra, não no nível aqui do Mr. Buckethead aqui, mas no tempo que sobra eu tento tocar um pouquinho aí também de guitarra, gosto, um hobbyzinho que eu tenho aí, tocar guitarra, então fica aí o registro também. Mas entrando no que interessa, pessoal, eu acho que eu queria começar dando um pouquinho de contexto, porque assim, a gente falar de transformação digital, acho que a gente precisa começar passando por algumas coisas que são importantes, né? Brinco que eu sou chato com esse assunto, porque toda vez que eu falo sobre alguma coisa ligada à educação, eu volto nisso aqui, né? Isso aqui é uma estatística assustadora, né? Assim, 1% dos brasileiros falar inglês fluente é um negócio que eu acho que assim, é uma porta para o mundo que a gente fecha, né? E eu acho que isso é um gap que a gente tem em termos de país, de educação, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa focar em endereçar. Eu acho que o mundo de finanças, o Marcelo falou, eu fiz um mestrado agora recentemente na França, na França o mestrado todo em inglês, né? As disciplinas todas em inglês, o conteúdo todo em inglês, os artigos todos, inclusive os artigos publicados em papers locais, todos traduzidos para inglês. Então eu acho que é um pouco disso, né? E aí quando a gente fala de habilidade nessa parte digital, esse aqui eu tirei do último reporte sobre trabalho do World Economic Forum, e nós temos aí assim um gap. Foram 26 países pesquisados. Vocês observam que essas barrinhas, a barrinha com cor mais escura, que é o Brasil, né? Na grande parte dos indicadores, o Brasil está entre os piores dos 26. Assim, está ali no grupo, tanto na parte de digital skills, quanto na parte de o attainment of basic education, até um pouquinho melhor, né? Mas assim, a parte de relevância para negócios da educação muito baixa, advanced education baixa, enfim, quando a gente olha para a oferta de mão de obra e para a nossa capacitação para esse mundo novo em que o conhecimento é o ativo aí que vai fazer a maior diferença, a gente não está bem na foto, né? Eu acho que fica bem claro, esses números aqui são de 2020, ali média, né? 2019, 2020, mas enfim, são números recentes. E aí eu acho que é interessante quando a gente pensa no quais são os skills aí que a gente precisa para o futuro, né? Quais são as habilidades que as organizações precisam para o futuro. A gente fala de digital, mas a gente pensa muito em programação, muito em hard skills. Eu até não comentei no início, né? Vou até voltar na minha figurinha lá do início, que eu não sei se eu vou conseguir voltar, mas deixa eu ver aqui. Só que eu acabei não esquecendo de comentar, mas assim, a transformação digital, não à toa, está aqui, é uma transformação humana também, né? É tão humana quanto é digital, né? A gente usa a palavra transformação digital, mas a gente tem um conjunto de soft skills que está associado, e aí a gente está falando de pensamento analítico, a gente está falando de velocidade em compreender novos conceitos, novas estratégias, de criatividade, originalidade. Essas aqui são as habilidades que são identificadas aí como em alta demanda, né? Então, quando a gente fala de um mundo de transformação digital, a gente está falando, não é só da parte mais hard, né? A gente está falando também de compreender esses conceitos e saber usar na prática. Na verdade, se a gente não consegue transformar o que a gente tem de dados e o que a gente tem de novo cenário em informações e em melhor tomada de decisão para as organizações, na prática não tem muito valor, né? Fazendo um exemplo clássico que a gente brinca é aquela história do planilheiro. O cara entra lá no Wall Street Prep, né, faz aquele cursinho de valuation sensacional,
sabe botar todos os inputs, mas não sabe contar uma história do valuation que ele fez, né? Ou não sabe criticar as premissas, não sabe fazer um cenário de estresse, o que acontece com essa organização se tiver um cenário de estresse, assim, fazer o cenário base e plotar num Excel é a parte fácil, né? A parte difícil citando aqui o professor da Modaran também, é o narrative and numbers, né? Criar uma narrativa que case com aquele valuation, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem outros skills que não são só a parte hard, que são fundamentais. E a gente tem gap neles também. Então, eu acho que é importante olhar para esse contexto e, apesar de ser um contexto extremamente desafiador, quando a gente pensa pelo outro lado, como tudo na vida, né? Junto com um grande desafio, a gente tem uma enorme oportunidade, né? Porque também o custo marginal de aquisição de conhecimento nunca foi tão baixo. A verdade é essa, né? Assim, eu brinco aqui, eu tive que botar aqui, óbvio, finanças na prática, né, Marcelo? Acho que, assim, sem dúvida, é uma referência para todos nós. Aí fiz a piadinha que hoje em dia não precisa mais fazer aquele treinamento de meses aí do mestre Yoda na ilha, dá para a gente ficar como Homer Simpson aqui sentadinho de cueca na sala de casa e adquirir conhecimento desse jeito, né? Antigamente tinha que botar o Yoda nas costas e ir para campo, né? Não há muito tempo atrás, né? A gente está falando assim, na minha época de graduação, eu fiz a minha graduação entre 2003 e 2007, a minha primeira graduação. O mundo era muito diferente do que é agora. Assim, você não tinha acesso a vários papers, você tinha um acesso muito mais restrito. Assim, o exemplo que eu dou da minha disciplina de mestrado agora, né? Assim, eu fiz minha dissertação foi sobre asset pricing. Eu apliquei o modelo de Fama French de 5 fatores aqui no Brasil. E uma das técnicas de regressão que eu utilizei envolve o uso de uma métrica que você olha como é que variam os resíduos entre regressões diferentes, que é a GRS Statistic, que o professor que fala muito bem dela é o John Cochrane, da Universidade de Chicago. E, assim, eu tenho o livro do Cochrane, fui estudando para poder fazer os meus testes estatísticos, mas tem uma aula dele no YouTube fazendo o teste na tua frente, né? Então, assim, de graça, né? Então, assim, isso era impensável quando eu fiz a minha primeira graduação. O cara que escreveu o livro de multivariada me dá uma aula ali no YouTube e eu fazer o teste com o cara me ensinando ali em tempo real e tirando as minhas dúvidas, né? Porque as dúvidas ali dos alunos, a despeito de você não interagir em tempo real, as dúvidas normalmente são bem parecidas, né? Então, isso era impensável há 10 anos atrás. Um pouco mais, 15 anos atrás. Totalmente impensável, né? Então, pelo menos aqui no Brasil. E isso hoje é muito diferente. Você, para adquirir uma educação de altíssimo nível hoje, você não precisa ter mais $80 mil por ano de tuition para pagar. Você consegue fazer isso com uma boa conexão à internet. E se você quiser os certificados, pagando ali um valor para ter os certificados. Se você não quiser os certificados, você ainda faz sem pagar nada, né? Então, a gente tem uma diferença em termos de aquisição de conhecimento muito grande com relação ao passado, né? Tanto para hard skills quanto para soft skills. Então, assim, por mais que a gente tenha um desafio grande, a gente tem uma possibilidade também tão grande quanto de fechar esse gap que a gente identifica. Então, deixo de já aí um desafio para todos nós, que eu acho que é como é que a gente corre atrás de fechar esse gap que ele existe e ele é complexo, né? Ele não é trivial. E quando a gente pensa no contexto de digital na função financeira especificamente, esse é um artigo de 2018 na McKinsey, e eu acho interessante porque eu vou mostrar um pouco mais para frente algumas estatísticas sobre isso. A gente tem aquela sensação de que a gente já está totalmente automatizado, né? Quando a gente fala em função financeira, a gente pensa muito em banco, em transações eletrônicas, mas a verdade é que a gente ainda tem uma jornada a percorrer. Assim, as estatísticas de uso de Robotic Process Automation, né, dos famosos RPAs, a nossa estatística de ter, de fato, os dados implementados e bem aplicados, a gente ainda tem um desafio importante, né? A gente ainda tem um caminho a percorrer. E eu acho que a grande mensagem que a gente precisa ter, nós profissionais da área de finanças em geral, da função financeira em geral, a gente precisa ter isso aqui em mente, né? Acho que são duas frases que eu acho que eu levo muito comigo, né? Primeiro essa aqui, né, de get in front of digital finance or get left back. Então, ou a gente surfa essa onda e mergulha nisso de cabeça, ou o mundo vai passar muito mais rápido do que a gente imagina, porque a transição está sendo muito rápida.
Então, assim, eu acho que a gente precisa estar ligado nisso. E eu gosto muito dessa frase do CEO da Microsoft, do antigo CEO da Microsoft, Bob Herbold, que mal traduzindo, destrua seu próprio trabalho antes que alguém faça por você, né? Assim, se você destrói o seu próprio trabalho, você começa a construir o novo, né? Se você deixar que alguém faça por você, quando você for começar, você vai começar do zero, né? Então eu acho que a gente tem que ter isso em mente e assim, eu falo isso muito com o meu time, né? A transformação digital é um processo que a gente precisa estar sempre disposto a destruir o próprio trabalho para construir um novo em que a gente use novos skills para agregar mais valor para as organizações. Eu acho que esse é um pouco do contexto. E aí, quando a gente fala sobre os pilares aí desse reshaping, né, dessa reformatação da função financeira, é óbvio que a gente está falando em melhoria de processo, a gente está falando em reconciliação de dados, a gente está falando em processos melhor organizados e rodando com mais leveza, vamos dizer assim. A gente fala muito de visualização de dados, né? Eu acho que assim, dados são fundamentais, eu vou falar muito disso ao longo do tempo na minha apresentação. Eu acho que a gente não faz transformação digital sem dados, e os dados são ativos muito importantes das organizações e não necessariamente sempre tem o melhor do cuidado. Eu acho que o principal ponto, principalmente na transformação financeira, a gente está falando em transformar a função financeira de alguém que registra e conta fatos que ocorreram e conta a história do que passou para um parceiro estratégico do negócio que consegue gerar informações em tempo real que ajude a mudança da tomada de decisão em tempo real. Então, acelerar e escalar o processo de tomada de decisão com dados e análises em tempo real que suportem a decisão de negócio, isso tem um valor incrível para as organizações. Eu acho que isso tem... você tomar uma decisão competitiva ali no front, em que você consiga analisar retorno, analisar contribuição marginal, analisar todo o cenário com dados em tempo real, olhando não só o teu negócio como um negócio, como teus competidores ao mesmo tempo, e entendendo aquilo com dados em tempo real, eu acho que esse é o grande desafio para a função financeira. E aí o financista em geral sendo o cara que vai dizer para o negócio, olha, esse caminho aqui é o melhor caminho, esse aqui é o caminho que vai gerar mais valor para a organização, se valendo de dados, se valendo de análises feitas em tempo real, de forma ágil e de forma que permita o negócio a tomar a melhor decisão. E aí, como eu falei um pouco antes, né, assim, o que a gente está falando de jornada, a gente está falando basicamente de mudar o papel da função financeira, de cada vez mais de sair de tarefas que são tarefas repetitivas e tarefas que são rotineiras, vamos dizer assim, para o que a gente chama de high value tasks, né? Que são tarefas ali que você consiga de fato agregar valor para o negócio, que é a tomada de decisão e é exatamente a geração de insights para o negócio. E aí, por mais que a gente fale em automação na função financeira, dados mais recentes aí da McKinsey ainda falam que assim, a mediana de automação na função financeira ainda gira em torno de 25%. Os top performers chegando a 40%. Então, assim, por mais que a gente fale nisso e a gente tem a impressão de que a gente está lá na frente, que já tudo está automatizado e a função financeira, assim, a gente ainda está um pouco longe disso, né? Ainda tem uma jornada para percorrer. Então, eu acho que mesmo as organizações que ainda não deram total valor para esse assunto e não começaram a jornada, ainda dá tempo, né? Eu acho que essa imagem, ela dá uma clareza de que ainda dá tempo de virar essa página. E o que a gente está falando é basicamente aqui a figurinha azul, aqui a parte de automation, cobrindo cada vez mais a parte de repetitive tasks. E aí, assim, a gente tem... um trade-off interessante, né? Porque se a gente pensar, existem algumas estatísticas que remetem que a gente gasta aí cerca de 85% do tempo coletando os dados e 15% analisando. Quando a gente começa a migrar para o contrário, e aí essa figura mostra um pouco disso, né? Essa área amarela de high value tasks, ela aumenta desproporcionalmente, né? Porque você consegue investir mais tempo na tomada de decisão e na análise, e isso gera muito mais valor, né? Assim, isso escala de fato o negócio, né? Então você não é só uma troca de 85-15 para 15-85, né? Porque esse 85 que você passa a dedicar
ao invés de dedicar a coletar dados, você dedicar a tomar melhores decisões, você escala, né? Então você consegue de fato ter um ganho bem relevante para o negócio e trazer o que a gente chama de empresa inteligente, né? Várias organizações de tecnologia estão usando esse conceito hoje em dia, que é o conceito de empresa inteligente, que é exatamente uma empresa que consegue usar a transformação digital para focar na geração de valor. E aí eu botei até essa provocação aqui, né? Porque todo mundo fala muito de startup, né? Vou usar algumas referências, pessoal, toda vez que eu usar alguma referência, sem nenhum acordo comercial e nenhuma propaganda para ninguém, tá? Só para ficar claro. Mas o pessoal acha que fala da Bia do Bradesco, né? Fala das startups, das fintechs, enfim. E aí, assim, essa figura, para mim, eu acho que ela é bastante emblemática, né? Porque, assim, para uma empresa que nasce como uma fintech, como uma empresa que já nasce nesse mundo cloud, a jornada para a transformação digital é essa parte de baixo aqui, né? Um garotinho ali soltando passarinho para voar, aplicações que já são nativas em nuvem, fala, vai lá, meu amigo, vamos realizar teu potencial, né? Quando a gente fala de uma empresa tradicional, seja uma empresa industrial, principalmente industrial, né? Empresas de varejo tem um pouco diferente a pegada aqui, né? Mas principalmente empresa industrial, a figura real é essa aqui, né? Um dragão que é uma massa de sistemas legados, é uma massa de coisas que já existem, e você tentando ali domar aquele dragão e transformar a sua organização em algo mais ágil, que esteja em nuvem, etc. A simples migração de informações que a gente chama on-premise, né? De informações que estão ali registradas nos equipamentos para a nuvem, já é um desafio para essas organizações, né? Então, eu acho que é uma jornada que, para uma empresa que já foi estabelecida num outro contexto, claramente não é uma jornada fácil, né? Não é uma jornada trivial. E passa muito por isso aqui que está aqui na direita, né? Passa muito pelos dados, né? Porque, assim, a gente pensa, quando a gente fala em dados, muitas vezes a organização não foi pensada quando ela se estabeleceu antes desse momento de transformação digital que a gente vive hoje, para organizar os dados da melhor forma, para coletar os dados da melhor forma. Então, assim, o primeiro passo, muitas vezes, é um tratamento enorme de dados, né? Quando a gente pensa, eu dei aqui o exemplo da Bia do Bradesco, mas, assim, eu tenho alguns contatos com algumas pessoas de lá, são centenas de pessoas trabalhando só na parte de estruturação de dados, né? Algumas centenas de pessoas trabalhando só para estruturar os dados para que aquilo funcione. Eu não estou falando do front ali com a experiência do usuário, né? Eu estou falando basicamente de organizar os dados para que aquilo funcione. Então, eu acho que toda organização que entra numa jornada dessa de transformação digital, ela tem um desafio grande, né? Não é um desafio trivial. E eu acho que esse desafio é um pouco disso aqui, né? Quem está hoje um passo atrás se sente um pouco assim, né? Se sente um pouco sobrecarregado, porque dar o primeiro passo não é um passo fácil, né? Não é um passo trivial. Então, quando a gente começa a falar em transformação digital, a gente, de fato, tem um desafio importante, né? E aí eu acho que quando a gente pensa em endereçar esse desafio, muita gente pergunta, né, assim, como é que a gente começa? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que quando a gente pensa na organização como um todo, a Petrobras tomou um caminho em 2017, referente ao seu plano de negócios de 2018, e aí isso se repete, eu até coloquei uma figurinha aqui do nosso plano estratégico mais atual, que eu acho que foi fundamental, que foi colocar a transformação digital como um dos pilares habilitadores do futuro da companhia no seu plano estratégico. Então, assim, a organização como um todo carimbou a transformação digital como algo fundamental e como um valor e como um habilitador para o futuro. Eu acho que esse passo é essencial, né? Porque isso dá um recado para a organização como um todo, né? Você colocar que a transformação digital é um valor fundamental para a organização, isso começa a habilitar uma série de coisas. É óbvio que não é só isso, né? Isso é o primeiro passo, mas isso começa a destravar outras coisas, né? A organização enxergar que aquilo é essencial para o futuro, né? Assim, eu acho que a gente vive na indústria de óleo e gás, a gente vive em diversas indústrias um movimento muito forte nesse sentido. Então, a organização reconhecer que o futuro do seu negócio está atrelado a isso. E aí, esse futuro atrelado a isso, muitas vezes, ele não está só... Isso ainda acontece muito hoje em dia, né? Ele não está só ali no front
vamos dizer assim, do top line, né, da nossa receita, não é só gerar novos negócios através da transformação digital, é permear a organização como um todo, porque quando a gente fala em transformação digital, a gente vincula logo em gerar novos negócios, né? Gerar negócios no mundo digital, vamos dizer assim. Essa é uma parte, óbvio, fundamental, importante. Mas não é só isso, né? É conseguir fazer com que toda a organização tenha no sangue você ter mais eficiência, você conseguir, de fato, se transformar e você conseguir, de fato, operar de forma mais eficiente, né? E aí, eu assumi a área em setembro de 2017 e desde o início eu sempre falei muito com o meu time, desafiei muito o meu time, porque a Petrobras é uma empresa que ela historicamente ela sempre foi muito reconhecida pela competência técnica na área core da empresa, né? Até coloquei aqui o Offshore Technology Conference, que é uma premiação que acontece periodicamente para tecnologias ali em exploração de petróleo offshore. A Petrobras diversas vezes já foi reconhecida e premiada, e eu sempre desafiei o meu time no sentido de como é que a gente faz para ganhar o Back Office Technology Conference, né? O que a gente faz para ser tão bom na função financeira e no suporte ao negócio, quanto o negócio é em tecnologia, né? Como é que a gente faz para ser tão avançado quanto? Então, eu acho que assim, essa combinação de ter um direcionamento estratégico claro, com ter um desafio grande, com sonhar grande, eu acho que esse é o primeiro passo fundamental. E aí eu lembro que em 2017, 2018, quando a gente discutia planejamento estratégico ali da função contábil tributária, eu colocava muito para o time essa importância da gente ter um alto nível de eficiência, da gente conseguir ser parceiro para o negócio, e aí, óbvio, isso minimiza custo operacional, mas isso gera muito valor para o negócio, né? Isso permite que a gente gere novos insights para a tomada de decisão e permite que a gente, de fato, contribua aí a ponto de gerar valor para a organização como um todo. E eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala de construir um framework de transformação digital, a gente, na época, contou aí com o apoio de alguns parceiros, em termos de tanto tecnologia quanto consultoria dessa parte. A gente estabeleceu primeiro um pouco do direcionamento estratégico de para onde que a gente queria ir. E aí, o que significa isso, né? Isso se transformou, depois eu vou falar um pouco disso, desse produto, que foi um roadmap de transformação digital. Mas acho que o primeiro passo foi definir pilares ali do que a gente queria fazer em termos de transformação digital, qual era a visão estratégica associada a cada um daqueles pilares e quais eram os objetivos estratégicos, né? E aí, essa figura eu gosto de começar a ler do meio para as pontas, porque eu acho que o primeiro passo que a gente imaginava na época era como é que a gente criava uma cultura de fluência digital. Assim, como é que a gente trazia, como é que a gente coletava dentro da função financeira, quais eram os habilitadores ali, os champions, né, para que a gente pudesse, de fato, disseminar essa cultura de fluência de dados e de fluência digital. A gente tinha células ali, eu já tinha pessoas, por exemplo, no meu time já há algum tempo, desenvolvendo robôs, né, desenvolvendo o que a gente chama de RPA, de automação através de robôs, tanto para a função contábil quanto para a função tributária, mas como é que a gente trazia essa turma para poder espalhar isso para o órgão como um todo, né, para a organização como um todo. Como é que a gente fazia isso fluir e reduzir esse gap entre tecnologia e negócio? Então, parte desse processo, a gente estruturou diversas jornadas de capacitação interna a custo zero, né, considerando o custo de pessoal que você já tem ali embarcado, né, não é custo novo, para que a gente conseguisse criar o know-how dentro de outras pessoas da equipe. Aí eu estou falando não só de criação de robôs, mas eu estou falando de BIs, da parte de Business Intelligence, estou falando da parte de Analytics, enfim, como é que a gente escalava isso. E aí é óbvio que eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente buscava como grande pilar aumento de produtividade, ter menos intervenções manuais e ter cada vez mais os profissionais voltados a fazer análises que de fato agregassem valor, seja para fazer uma otimização na parte tributária, seja na parte de análise contábil também, a gente conseguir gerar insights para o negócio, e menos na parte de geração de informações, né? Aumentar, escalar a produtividade nesse sentido. A gente tinha, óbvio, um foco importante em simplificação e integração. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, mas eu acho que um grande desafio como é que a gente fazia integração, porque
quando a gente fala de transformação digital na função financeira, a gente está falando de data lake, a gente está falando de integração de diversos sistemas legados, muitas vezes, a gente está falando de reunir informações que estão espalhadas pela organização e pelo negócio. Então, assim, como é que a gente traz isso para você poder, de fato, ter uma integração significativa? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa do tamanho da Petrobras, que opera em todos os estados, a gente tem questões, por exemplo, de rastreabilidade, como é que você consegue manter rastreabilidade de um equipamento que você aplica ali como um insumo para fins de ICMS, para fins de PIS e COFINS, por exemplo, como é que você mantém rastreabilidade disso? Então, a gente tem uma série de... Pessoal, vi que alguém levantou a mão aí, fica à vontade, tá? Apareceu aqui para mim um pop-upzinho de mão levantada. Oi, Rodrigo. É Diana, tudo bem? Tudo, Diana. Então, tá bom. Rodrigo, vamos lá. Eu tô na ralé dessa cadeia aí. Porque hoje eu tenho um escritório contábil e eu me vi bem naquele 85-25, né? Que a gente fica 85% do tempo coletando dados e 25% analisando. Por outro lado, por mais que a gente esteja nessa transformação digital, tem uma dificuldade muito grande na ponta, que são os clientes, que eles não acompanham essa transformação. E aí é fácil falar assim, poxa, muda de foco de cliente, né? E aí, quando você muda de foco, você vai para clientes maiores, você também encontra esse desafio. E aí? Né? E assim, a gente está lidando com 80% da população brasileira que não tem... não está ligado para essa tecnologia e eu não sei se eu posso até dizer isso, não querem. Né? Hoje a gente encara aí até a emissão de nota fiscal, que seria o básico da empresa, isso sendo terceirizado para o escritório. Como que você vê esse ponto aí da outra ponta, né? Que seria quem passa as informações aí para nós? Excelente pergunta, Diana. Eu vou até comentar um pouco disso mais para frente. Eu falei um pouco sobre a questão dos dados, né? Eu acho que a parte dos dados é fundamental e eu acho que vocês, como provedores, com certeza tem um desafio de mostrar para o cliente que aquilo gera valor, que ele consegue tomar decisões melhores com base nisso. E o que eu vejo acontecer um pouco no mercado em relação a isso, eu vejo muitas startups mergulhando nesse mundo, tá? Assim, a gente tem startups hoje a um custo baixo, você citou o exemplo de nota fiscal, tem startups hoje trabalhando em cima de AFD e trabalhando em cima do sistema de escrituração digital a custo baixíssimo, provendo soluções que trazem insights, por exemplo, para o cliente, sem precisar que os dados do cliente estejam totalmente organizados, tá? A gente já tem startups que estão atuando na ponta de pegar os dados que estão no fisco. Porque os dados que estão no fisco, por exemplo, estão organizados, né? Vamos dizer assim, né? Talvez melhor até do que os dados que estão dentro do cliente ainda, né? Às vezes, dependendo do cenário, óbvio. Sim. Então, assim, eu acho que o grande desafio é como é que a gente mostra, isso está totalmente certa na tua colocação, a gente ainda tem uma cultura no Brasil que dificulta muito isso. A gente não tem uma cultura de dados, de estatística, de acreditar que a estatística, por exemplo, gera insights importantes para o negócio. A gente tem muita dificuldade com isso no Brasil. Assim, a pequena, média empresa no Brasil ainda acredita muito naquela história não que não seja importante, óbvio, mas é complementar, né? Da história da intuição do empreendedor, né? Assim, o cara tem o gut feeling ali, o gut feeling dele vai tomar a decisão certa. E a gente sabe que isso não necessariamente é verdade, né? Assim, tem coisas que sim, tem coisas que, óbvio, tem decisões que tem muito do feeling do empreendedor, mas eu acho que, assim, a grande questão é como é que a gente consegue trabalhar com dados, ainda que... E a gente tem tecnologia para isso hoje, tá, Diana? Que a gente consiga usar dados não estruturados do cliente ou usar, por exemplo, informações que estão até fora do cliente em bases que são públicas, tá? Então, assim, eu vejo empresas, startups avançando nesse sentido, de como é que a gente transforma dados não estruturados em dados estruturados. E aí é óbvio que isso encurta um pouco o caminho, né? Isso faz com que a gente consiga chegar mais rápido nessa geração de informações que, de fato, sejam importantes para a tomada de decisão. Mas eu concordo contigo, tá? Assim, quando o cliente não quer e não vê valor, eu acho que o grande desafio é como é que você constrói uma proposta de valor que mostra para ele que ele está rasgando dinheiro, né? A grande verdade é essa, né? Você tem que mostrar para ele que está doendo no bolso
a má gestão que ele está fazendo dos dados, né? Mas eu concordo que isso não é fácil, tá? E eu acho que, assim, eu vou falar um pouco disso mais para frente. Eu até cito um exemplo de business case que a gente construiu. Às vezes você está falando de um investimento que tem ROI aí de 30% a 40%. Muito maior que qualquer outro investimento. Então, assim, dá para contar essa história, sabe? O investimento em tecnologia hoje, o custo marginal do investimento em tecnologia está ficando cada vez mais baixo, né? Então, você consegue, como esse custo marginal é cada vez mais baixo, ter um ROI cada vez mais alto no seu investimento, né? Então, como é que você narra essa história para o cliente? Eu acho que é o grande desafio, tá? Mas eu não estou simplificando de forma alguma. Não é fácil. Não tem nenhuma dúvida que não seja fácil. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Eu para complementar um pouco o que você falou aí na linha da dúvida da Diana, eu acho que o maior desafio é contar a historinha partindo do seguinte ponto. Amigo, não é porque você tem um sistema que você fez transformação digital. Não é porque você fez um sistema que você está digitalizado. Ter um sistema e depois colocá-lo para usar e tentar tirar o máximo possível do que o sistema pode lhe dar é o começo da história. Sabe? É basal, assim, é fundação. Depois tem muita coisa para avançar e as pessoas se seduzem um pouco com a questão da tecnologia, mas você falou no início um negócio que é fundamental em transformação digital. Você não faz isso sem pessoas, porque o usuário da tecnologia não é a tecnologia em si, são as pessoas que estão dentro construindo a organização. Então, isso é uma historinha que precisa ser contada, e aí para o cara ver que o investimento vale a pena, tem que ter algum resultado que seja simples e talvez mais rápido de entregar, para ele começar a ver algum valor surgindo da coisa. Exatamente. E aí, né? Acho que assim... se eu puder, desculpa, Rodrigo, te interromper, mas se eu puder agregar aí para a Tiana, eu acho que quem está no escritório hoje como o seu pode trazer um diferencial incrível, fazendo associações com startups e trazendo soluções que vão além para o cliente. E aí talvez seja uma enorme oportunidade para quem está prestando serviço de ampliar a sua gama de serviços. E aí fica aí um food for thought. Exatamente. E assim, uma coisa que eu ia comentar do que o André falou, assim, esse ponto é fundamental, né? Assim, opa, acho que eu passei sem querer, desculpa. Eu não vou focar tanto hoje, por exemplo, em metodologias ágeis, né? Eu vou passar um pouco rapidamente, mas assim, é isso que o André falou. Assim, não dá para ser mais aquele mundo em que você fala assim, daqui a 6 meses eu te entrego, daqui a 1 ano eu te entrego um primeiro cheiro do que vai ser, né? Assim, você tem que conseguir construir. E aí tem muita coisa de metodologia ágil bacana para fazer isso, usando squads, né, usando times multidisciplinares, usando o que a gente chama das entregas aí, dos MVPs, para você entregar um produtinho ali em 30, 60 dias, que você já mostra um pouco para o cliente, olha isso aqui, como é que isso aqui já te gera valor, né? E quanto mais rápido você consegue entregar, ainda que uma pílula ali pequena, você mostra para o cliente que, de fato, olha só, isso aqui pode ser um game changer para o seu negócio. Assim, se você conseguir usar isso aqui para entender de forma clara, por exemplo, a inteligência competitiva do seu negócio, para você conseguir, de fato, entender o que te gera valor ou não, o que te faz ter um retorno adequado sobre capital ou não. Se você consegue gerar isso rapidamente para um cliente, eu acho que isso faz uma diferença enorme e de fato, é impressionante, né? Assim, como é que as startups... e eu acho isso muito legal, assim, cada vez mais a gente vê empresas focadas em nichos que aparentemente são pequenos, mas que fazem com que o custo marginal dela seja baixo e que ela gere muito valor para o cliente, porque o cliente sozinho não vai conseguir fazer aquilo ali de jeito nenhum, ele não tem especialidade para fazer aquilo ali sozinho. Então, essa coisa da associação com startups de fato tem muito valor. Rodrigo, tem 2 perguntas aí penduradas. Uma do Thales, que tinha levantado a mão há mais tempo. Thales, sanou a tua dúvida, cara? Não, é só uma questão de... É que o cliente, né, para quem a gente trabalha e tudo mais, ele ainda não entendeu o valor do tempo. É só para enriquecer na discussão. Ele não entendeu o valor do tempo. Então, muitas vezes ele se prende no paradigma do seguinte, eu vou fazer
a parte do meu core 100% bem, e depois a galera que está no back office se vira. A gente tem que entregar o resultado. E, na verdade, esses processos de back office, no final das contas, eles são bastante estressantes e trabalhosos, e que a gente já podia pensar numa estratégia de lidar com isso de forma mais automática. E eu acho que é essa a grande questão. Assim, eu acho que a grande jogada no futuro é você conseguir economizar esse tempo que você gasta. Muitas vezes, né, no processo tributário, no processo financeiro, são noites que a gente perde, e que, como a gente está entregando o resultado, está tudo certo, mas que a gente poderia economizar esse tempo e dedicar bastante na tomada de decisão. É só esse acréscimo, né? Prazer, Rodrigo. Thales, eu vou até além, tá? Assim, eu concordo com o que você falou, e acho que, assim, vou usar um exemplo aqui que talvez não seja nem tão feliz, mas, enfim, a gente tem vários exemplos de negócios que surgiram de insights do back-office. Né? Assim, acho que não é nem só reduzir tempo, tá? Que você falou em reduzir tempo, eu acho que, sem menor dúvida, é a questão do tempo, mas, assim, a gente pega, por exemplo, lá o Louis Ranieri do Goldman Sachs, que já viu o filme The Big Short, né? Sabe lá que A Grande Aposta, que explica um pouco do que aconteceu na crise de 2008, por isso que eu falei que talvez não seja o melhor dos exemplos, mas o Mortgage Backed Security surgiu de ideia do back-office. O cara do back-office começou a falar assim, pô, se eu pegar essa porcaria desse título de 40 anos aqui e fatiar em vários pequenininhos, eu boto esse troço para comercializar no mercado. Então, assim, esse é um exemplo bobo, mas, assim, tem ideias que o próprio cara do back-office, olhando para os dados, começa a perceber e fala, pô, isso aqui dá caldo, né, cara? Então, acho que não é nem o tempo, sem dúvida, mas acho que até dá mais do que isso, né? Mas, desculpa, acho que tem mais pergunta e tem mais gente com... Cícero agora. Cícero, fala com a gente aí, Cícero. Opa, bom dia. Mais uma curiosidade, uma percepção sua aí no mercado. Com a chegada da pandemia aí, com exceção das empresas que já nasceram digitalizadas, algumas foram obrigadas a implantar processos digitais. E, como você falou, a implantação de uma transformação digital depende muito de todos os colaboradores, depende da empresa como um todo, principalmente da alta liderança. O quanto você acha que as altas lideranças estão, de fato, engajadas em implantar processos digitais de forma sustentável? Obrigado pela pergunta, Cícero. Eu acho que a pandemia trouxe um exemplo, assim, acho que dificilmente quem não estava consegue não estar depois do que a gente viveu no último ano, né? Eu acho que, assim, a gente teve um choque de realidade, e você tá totalmente certo, tá? Assim, você imagina uma organização tamanho da Petrobras de 50 mil pessoas, como é que é para a diretoria de uma empresa do porte da Petrobras tocar a Petrobras de casa, né? Literalmente. Então, assim, eu acho que a gente viu isso na pele, sentiu essa necessidade na pele, eu acho que a gente aprendeu muito. Eu vou até falar um pouco disso mais para frente, mas, assim, eu acho que a pandemia trouxe uma lição muito grande sobre diversos prismas. E acho que um deles é que a gente viu que, de fato, assim, eu falo por experiência própria, tá? Assim, a gente conseguiu fazer entregas de implementações agora durante a pandemia, que eu tenho certeza que a gente não teria conseguido se não tivesse na pandemia, tá? A gente conseguiu porque o time está conectado 24/7 de casa, porque se tivesse no escritório, no centro do Rio, a base de pizza e sair do escritório meia-noite não rolava. Assim, não tem zero dúvida de que não rolava. Então, assim, a gente viu na prática que ter as pessoas conectadas fora do ambiente de trabalho, aí eu estou falando um pouco, vou tentar misturar um pouco com o ambiente tecnológico, né? Mas, assim, quando você está com as ferramentas em nuvem, que você não depende da VPN da empresa para conseguir fazer a empresa girar, por exemplo, né? Assim, a nuvem faz uma diferença muito grande, né? Porque se você joga ali 50 mil pessoas que precisam usar VPN ao mesmo tempo, a gente sabe que não funciona. A verdade é essa. Por melhor que seja a sua rede particular e da empresa, a VPN não funciona para 50 mil pessoas, né? Então, assim, você ter as coisas em nuvem, que, por exemplo, na Petrobras mesmo, nuvem foi um mito, era um mito até 2 anos atrás. A gente viu agora, deve ter umas 2 semanas, o Itaú passou tudo para nuvem, 100%, né? Fez um contratão, eu não sei se foi com a Amazon ou com a Microsoft, mas fez um contrato grande, passou tudo para nuvem, está passando tudo para nuvem, né? Então, assim, eu acho que a pandemia deu um choque de realidade em todo mundo, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, acho que, assim, se eu te falar, tá todo mundo engajado, com certeza não tá. Mas eu acho que a estatística
pendeu muito a favor de estar quando as pessoas viram que quando você tem um evento, aquela história do Taleb, né? Você tem um evento Black Swan ali, um evento de cauda, cara, todo mundo se vira, né? Todo mundo se mexe com base nisso, né? Então, eu acho que todo mundo viu que na hora que você teve um evento extremo, você precisa estar preparado para esse tipo de coisa, né? Eu tenho certeza absoluta que não tinha nenhum plano de, aqueles que a gente chama de BCP, né? O plano de continuidade. Pouquíssimas empresas tinham um BCP pronto para um negócio desse. Assim, chuto que se tiver 5% que tinha um BCP pronto para um negócio do porte que a gente viveu, é muito. Então, eu acho que eu tenho essa sensação de que, de fato, a alta administração das empresas teve um choque muito grande sobre como é que você roda seu negócio, se tiver um negócio, algo disruptivo que você precise ter as pessoas fora do escritório e espalhadas e o negócio não parar. Então, eu acho que isso aí é um momento que, cara, eu tenho falado isso muito com o meu time, acho que a gente precisa pivotar esse momento, sabe? A gente não pode perder essa onda, então é uma dica que eu deixo aí já desde agora para todos, né? Assim, eu acho que a gente tem um momento que o André falou isso também, né? Assim, embalar essa história para vender agora tá mais fácil, né? Então, eu acho que é um bom momento para usar isso como alavanca. Rodrigo, tem mais uma pergunta ali do Diego Marcato, por favor. Fala, Diego. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Diego. A gente sabe que capitanear recursos aí para investimento em tecnologia com o investidor é complicado. Por vários motivos, mas conhecendo o nosso ambiente Brasil tão complexo, que é principalmente na parte tributária, tá nos top 5 do mundo de mais complexo, você acha que se a gente começar a focar também um pouquinho mais em Data Analytics, em Process Improvement, na parte tributária, mostrar para o cliente que tem um planejamento tributário e um planejamento de elisão fiscal com bastante eficiência, a gente pode acelerar, fazer essa aplicação de RPA, de novas tecnologias do negócio? Cara, tenho certeza disso. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Assim, você tem parte da nossa jornada, eu vou mostrar um pouco disso, é conseguir ter uma ferramenta, por exemplo, com Analytics, que eu possa gerar simulações de cenário. Quanto vale você gerar simulações de cenário para a questão tributária no Brasil? Tenho certeza que vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Você, ao invés de gastar 6 meses para fazer 6 cenários, gastar 6 horas para fazer 6 cenários, e você poder tomar a sua melhor decisão de negócio e a alocação que seja mais eficiente em termos fiscais, eu não tenho dúvida que vale muito dinheiro, tá? Então, assim, e aí, Diego, um pouco daquilo que eu estava falando mais cedo, vale muito dinheiro com custo marginal que está caindo, né? Então, assim, eu acho que eu falei do retorno sobre esse tipo de investimento, mas sem dúvida, cara, tá ficando mais barato fazer, porque a tecnologia de fato está caindo em termos de custo. E por outro lado, o valor, assim, daqui a pouco é aquele negócio, né? Assim, o early adopter, o cara que pula na frente, sempre tem um desafio maior, né? Mas o fato é que daqui a pouco você corre o risco de ver todos os teus concorrentes fazendo, usando uma startup que tem um custo baixo e você ficou para trás, né? Daqui a pouco você não consegue mais colocar o teu produto porque o pessoal largou na tua frente. Então, eu acho que é um desafio que envolve até sobrevivência dos negócios, mas bem direto ao ponto na tua pergunta, sem dúvida, tá? Eu acho que assim, é isso mesmo, tem muito valor e é um valor que é fácil vender. Beleza. Acho que é isso, Rodrigo. Mais alguém, Marcelo? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, vou pular esse aqui rapidinho, mas assim, eu já falei bastante aqui, mas acho que tá claro, né, pessoal? Depois eu compartilho o material com vocês, tá? Não tem nada aqui que seja confidencial, que não seja informação pública. Mas, enfim, em geral, você precisa traçar os teus pilares, onde é que você quer chegar. E aí, só que o Diego falou agora, mas aqui, cara, competência analítica, né? Tem que estar, né? Zero dúvida de que tem que estar. Assim, eu acho que é um casamento das duas coisas, tá? Porque na função tributária a gente tem a ilusão de que é só competência analítica para fazer planejamento tributário, mas o compliance é tão caro quanto o planejamento gera muito dinheiro por um lado, ou pode gerar muito dinheiro, mas o compliance pode gerar muita saída de dinheiro pelo outro, né, cara? Então, assim, não esqueça de olhar para o compliance. A falha no compliance tributário no Brasil é caríssima. Né? Começa com aquela multinha de 75 que, enfim, vamos lá. Bom, e aí, só aqui reforçando, né? Assim, acho que foi
acho que foi o Thales que fez a pergunta sobre o comprometimento. Eu acho que assim, cara, isso aqui é igual missa de domingo, né? Tem que ficar repetindo o tempo todo, né? E aí eu botei aqui a capa, a gente fez eu faço com o meu time. Esse ano a gente não fez aí, dada a pandemia, a gente acabou fazendo alguns outros workshops, mas não fez eu faço um evento anual para falar de tendências, do que está acontecendo, para onde a gente está indo com o time todo, né? E aí o de 2019, esse foi o cardzinho do evento, né? Simples Ágil Digital, a gente volta às mensagens, o evento foi todo voltado para intraempreendedorismo, tecnologia, simplificação de processo, enfim, foram 2 dias de workshop aí, 2 tardes, voltada só para isso. E nunca é demais, cara, assim, isso aqui tem que ser massificado, né? Você define um plano, define um direcionamento, mas tem que voltar nisso o tempo todo. Bom, eu acho que assim, eu já respondi, acabei já falando disso aqui antes, mas eu acho que vale a pena reforçar, salvo engano, foi uma pergunta da Daiane, mas assim, a gente, essa coisa do como começar, da Diana, perdão, sobre como começar, a gente tem cada vez mais parceiros qualificados, né? E assim, eu vou falar do nosso case Petrobras, mas assim, porque a gente via muito valor nisso, tá? Assim, os grandes provedores de ERP no Brasil, né, SAP, Oracle, etc., eles nunca quiseram focar muito na função tributária no Brasil. Não preciso nem falar por motivos óbvios, né? Assim, o negócio muda o tempo todo e antigamente a gente não tinha capability para lidar com um negócio que muda o tempo todo. A gente botou uma pessoa em São Leopoldo no laboratório da SAP trabalhando para a SAP durante 6 meses, um projeto de co-inovação. De tanto valor que a gente vê nesse negócio, né? Aí a pergunta do Diego aí sobre valor para a função tributária, cara, a gente botou um cara lá 6 meses trabalhando no laboratório da SAP de co-inovação para conseguir construir uma das plataformas que a gente construiu. Tá? Então, assim, para organizações maiores, eu sei que isso é mais fácil de fazer do que para organizações menores, eu não tenho dúvida, mas é só para vocês verem a proporção do que eu estou falando, né? E aí isso aqui envolve um pouco de coragem para inovar, né? Assim, você sabe que é aquela história, você está despendendo recursos, está botando um cara lá para fazer co-inovação com um parceiro seu, que é aquela história da inovação, né? Assim, você vai botar 10 projetos na mesa, um vai sair, mas talvez esse um pague. E aí é interessante essa experiência do SAP Labs, né? E eu sei que outras empresas de tecnologia têm algo similar. Eu fui lá em final de 2017 para aprender um pouco, que eu brincava, né, com o pessoal, falava assim, pô, a Petrobras é uma empresa industrial, antiga, com série de restrições e tal. E aí eu olhava para o modelo de negócio da SAP e via uma certa similaridade, né? O ERP é um negócio parrudo, que é difícil mexer, que qualquer mudança não é trivial. E aí eu falei, se esses caras estão com um laboratório de inovação, eu queria entender como é que eles fazem, que eu acho que é aquela história do benchmark não trivial, né? Um benchmark que tem a ver um pouco com a minha realidade, deixa eu ver como é que os caras fazem. E eu, assim, achei sensacional, assim. O Labs deles se paga há alguns anos com alguns projetos que ele entregou, né? Então, assim, esse é um outro ponto de vista, né, pessoal? Assim, é óbvio que o investimento em TI é importante e eu sei que as organizações têm restrição para isso, mas uma tacada bem dada que você dá paga alguns anos de inovação, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, aqui embaixo, além da coragem de inovar e da disponibilidade de vários parceiros, eu ia falar, na verdade já falei até antes, né, das startups que estão facilitando isso, é o business case, né? Assim, isso aqui é um valuation como qualquer outro, né? Eu acho que precisa, não dá só para você chegar para o teu board, para quem toma decisão na tua organização e falar, quero fazer, acho que vai dar certo. Você tem que ter um business case bem feito, né? Você tem que fazer um cenário, fazer cenário de estresse, mostrar de fato de onde vem o valor. E aí, é claro que quando a gente está falando em vender para cliente, é mais difícil ainda, você precisa fazer um business case ainda mais bem feito. Então, o business case de valor é parte fundamental disso aqui. O que a gente fez, tá, na prática? A gente construiu um roadmap. Eu vou dar uma acelerada aqui em detrimento, em função do tempo, aí, mas Não, fica tranquilo. A gente construiu... 9h30, com calma. Ah, então beleza. Então, beleza, ótimo. Eu tava achando que eu tinha que cortar 9 horas. Eu falei, já tava preocupado. De família, até 9h30 nós conseguimos. Na verdade, 9h20 então, eu paro, porque senão o pessoal vira papo de... Não papo de bar que tá cedo, né? Vira papo de padaria, né? Turma com pãozinho e vai embora. Mas fica tranquilo, até 9h20. Então beleza. Então agora já fiquei mais sossegado.
que acontece, né? Eu acho que assim, eu falei um pouquinho daquela questão dos pilares, vou voltar só naquela figurinha para vocês lembrarem, e aí eu passo ali, assim. Primeiro você faz as grandes diretrizes estratégicas de onde você quer chegar. Assim, você define o que você quer em termos de estratégia de transformação digital. E aí você vai para construir um roadmap. Um cuidado que a gente teve, que eu acho que tem a ver um pouco com o que o Diego perguntou, que a Diana também comentou mais cedo. Eu acho assim, a gente teve o cuidado de fazer um roadmap que a gente chamou de roadmap com ondas. Ondas que não tinham datas. Porque eu sei que nas organizações a gente tem aquela tendência de assim, não tem dinheiro, não dá para fazer agora, joga o projeto fora e a gente nunca mais pensa nisso. Então a gente, na época, foi bem cirúrgico em relação a isso. A gente fez um roadmap, tem até, dar as boas-vindas aí, pessoal, tem Paulo tá aí, Paulo do meu time, então o pessoal tem uma galera aí, o Marcão, tem uma galera do meu time aí assistindo, o pessoal lembra que a gente discutiu muito isso, né? Fizemos um roadmap, tava lindo a figura, né? Fizemos um negócio bacana, tinha um solzinho assim, um negócio aí caminhando para chegar no Nirvana, tinha um negócio pensando alto, né? Sonho grande. Aí o desafio era assim, né? As ondas iam cortando assim, a gente, vamos chamar de quê, né, cara? Vamos chamar de curto, médio, longo prazo. Mas não é curto, médio, longo prazo, que pode ser que esse negócio aqui que é longo prazo a gente implemente no ano que vem, se tiver grana. Então vamos botar 1 mês, 3 meses, 6 meses. Aí, cara, a gente no final falou, não, quer saber? Não vamos botar data nesse troço, porque assim, se a gente começar a botar data, a gente vai cair na armadilha de quando não tiver grana para fazer alguma coisa, a gente engavetar e esquecer e não focar. Então, assim, a gente sabia que algum daqueles projetos estavam já quase que aprovados para seguir, né? Estava bem próximo dali do FID, né? Da decisão final de investimento. Então a gente tinha o conforto de que não ia parar, né? Que a gente ia conseguir começar a jornada, mas por outro lado a gente não queria cair na tentação de 2 possíveis cenários, né? Um de frustrar a expectativa no sentido de falar, vamos entregar tudo daqui a 6 meses, que a gente sabia que não era a realidade, e outro de jogar fora ideias boas e coisas interessantes porque a gente não teria dinheiro para fazer de imediato, né? Então esse eu acho que é um cuidado. E aí, como é que a gente estruturou o roadmap? A gente estruturou com duas visões diferentes. Uma visão em que a gente casava aqueles pilares que eu falei mais cedo, estou repetindo aqui, né, estava no meio daquela outra figurinha: produtividade, simplificação, integração, digitalização, gestão de risco, compliance, competência analítica. Quais iniciativas falam com cada um desses pilares? Eu sei que é óbvio que tem coisa que é cross, que fala com mais de um, mas a gente tentou fazer uma categorização do tipo, dos nossos projetos e implementações de tecnologia, qual vai trazer ganho de produtividade, qual vai trazer simplificação, qual vai trazer etc. Algumas trazem mais de uma coisa. E por outro lado, a gente também caracterizou, a gente fez duas fotos desse roadmap, com uma outra visão, que era o seguinte, né? O que a gente precisa fazer em termos de projeto para conseguir botar esse troço de pé? Eu preciso comprar uma ferramenta nova ou não? É uma ferramenta que já está na companhia, eu só estou usando ela errado. Essa é a melhor de todas, né? Essa é o low hanging fruit, né? Essa está ali, é só pegar. Assim, você está com uma ferramenta que permite aquilo, e aí, assim, pessoal, uma dica que eu dou, né? Conversem muito com os provedores de tecnologia de vocês, porque assim, chama o cara para conversar. Eu sei que a gente tem aquele comodismo de depois que está muito tempo usando uma certa plataforma, a gente acha que sabe tudo sobre ela. Não sabe. Assim, a verdade é essa, a gente não sabe. A gente sabe pouco sobre a plataforma que a gente usa, e quando a gente chama o cara que desenvolve para conversar, muitas vezes o cara traz um insight novo que você não está usando, simplesmente que você, na época que implantou, não habilitou por um motivo XPTO, porque naquela época não dava, porque tu não tinha dados para implementar, ou enfim, a forma como você estruturou era que era possível na hora que você implementou. Você já poderia estar fazendo diferente e não está vendo. Então, assim, essa é a mais fácil de todas, né? Aquela que a gente chama de usar melhor. Você, de fato, você usar melhor aquilo que você já tem. Você não tem que comprar nada. Na verdade, um aprofundamento ali junto com o teu provedor de tecnologia te dá um insight sobre isso. Quando você tem uma nova solução, é óbvio que você tem mais tempo para botar de pé, porque tem business case, tem contratação, tem uma série de coisas. Quando é usar mais, e aí eu acho que esse é um negócio,
eu vou falar um pouco mais disso um pouquinho mais para frente, mas assim, é um negócio muito bacana das aplicações em nuvem, né? Desse mundo novo de cloud, que eu acho que, assim, além da velocidade, dos dados disponíveis, eu acho que esse negócio, assim, sem fazer nenhuma propaganda, mas a App Store, a Google Store, é um negócio sensacional, se você parar para pensar, né? Porque, assim, você contrata um negócio ali, você instala um app ali de orçamento, de finanças, de foto, do que você quiser. Muitos são gratuitos, beleza, mas quando são pagos, quero uma parada aqui profissional de foto. Você vai pagar ali 30 pratas, vai instalar no teu telefone, você usou 2, 3 meses, não gostei mais, você corta a licença, né? Não tem mais aquela história de R$1.000 do Office que tinha antigamente, né? Assim, se você quisesse casar com o pacote Microsoft Office, você tinha que pagar na pessoa física ali R$500, R$1.000, era um casamento de um negócio que durava 5 anos, que gostasse você ou não do pacote Office, você estava casado, né? O cloud permite isso nas empresas, né? Assim, eu acho isso um grande avanço, né? Assim, você poder, que é a história do usar mais ali, né? Você poder. E aí, os grandes provedores de ERP hoje em dia todos eles têm isso. Né? Tem a história da loja, né? Como é uma App Store, por exemplo, né? Que, óbvio, não é tão trivial quanto numa pessoa física, que você tem um custo de setup. Mas o teu custo de errar na tua solução, de errar na plataforma, também está ficando mais baixo. Né? Então, assim, isso para as empresas tem muito valor, porque às vezes você vai para uma determinada direção, numa determinada plataforma, você acha que aquele negócio vai trazer muito valor, na hora H o negócio não era tudo que você esperava. Antigamente, você tinha que viver com essa decisão por 10, 20 anos e sofrer as consequências dela. Agora você consegue mudar rapidamente o teu rumo. Né? Então, assim, essa coisa do usar mais ali, eu acho que ela é sensacional. E um pouco daquilo que o André falou mais cedo, a história do Quick Win, eu acho que ela é assim, quando a gente fala de robotização de processo, de RPA, isso está muito intrínseco, né? Quando você consegue mostrar para o cara que, assim, pô, sei lá, uma semana ali fazendo um hackathon, um desenvolvimento de um robozinho, você consegue ter ganho de 1.000 horas, 2.000 horas, 3.000 horas, dependendo do que você está fazendo, né? Então, assim, tentem casar, e isso foi um pouco da estratégia que eu vou mostrar que a gente fez mais pra frente, mas eu vou mostrar ainda. Tentem casar coisas estruturantes com Quick Win, porque você precisa mostrar para o cliente o tempo todo, e aí, seja cliente interno, porque você é uma área financeira que está suportando o negócio, seja cliente externo, é fundamental você mostrar para o cliente que está tendo entrega o tempo todo. Assim, e aí, de novo, eu falei mais cedo sobre metodologia ágil. A gente tem N metodologias hoje que permitem que você faça várias entregas em prazos curtos. Né? Assim, essa coisa de conseguir entregar MVPs e entregar produtos parciais para o cliente o tempo todo trazem uma sensação muito boa para o cliente, uma sensação de que o negócio está acontecendo. Né? A verdade é essa, né? O cara não fica naquela sensação. Quem já participou de implementação de sistema em algum momento da vida sabe que é aquela é o verdadeiro leap of faith, né? O salto de fé, né? Você contratava o cara e ficava ali 3 anos para ver a virada de chave do sistema, né? E aí, quando virava a chave, você ia descobrir que tinha um monte de coisa que não ficou legal. Então, acho que isso mudou muito e eu acho bem, bem bacana, e você consegue fazer uma venda para o cliente bem legal nesse sentido. Eu falei um pouco da questão da jornada de transformação digital ser uma jornada que é humana, e o André reforçou. Eu acho que assim, e aí casa um pouco daquilo que a Diana perguntou. Gente, assim, o processo de mudança cultural e de capacitação é tão importante quanto a parte de tecnologia. Né? Investir nisso, investir no lado soft é tão importante, eu diria talvez até mais do que no lado hard do negócio. Né? E aí, mudança cultural aqui, quando a gente expande o contexto interno de uma organização para o externo, envolve esse trabalho todo de venda para o cliente. Né? Então, isso aí não pode ser subvalorizado, isso tem que estar na agenda e tem que ser prioridade. Outra coisa importante, só um parênteses, tá? Uma coisa que eu acho que a gente tem como boa prática e que eu acho que agrega muito valor, isso internamente, tá? E aí eu acho que é uma coisa para vocês pensarem. A gente está com um projeto de implementação de uma nova versão do SAP, né, o S4HANA. A gente tem um boletim semanal que a gente solta para a empresa inteira. Então, assim, boletim que conta semanal, não é quinzenal, mas a gente solta para a empresa inteira e conta o que está acontecendo, né? Essa coisa da comunicação constante, quando você está falando de projetos desse porte, eu acho que ela é fundamental, tá? E aí, assim, quando você pensa no cliente,
externo, eu vejo escritórios de advocacia fazendo isso muito bem, eu acho isso bem legal, tá? Assim, o escritório de advocacia tem todo mês tem uma pílulazinha para mandar para o cliente, né? Assim, pô, você sabia que está acontecendo isso, você sabia que está acontecendo aquilo. Eu acho que isso aí esse contato constante com o cliente e ter uma pílula para soltar toda semana, toda quinzena, todo mês, que não seja óbvio, né, pessoal? Não pode ser aquele negócio, não pode ser aquela coisa shenanigans, né? Não pode ser, tem que ter conteúdo, óbvio, né? Não é ficar enchendo o saco, não é telemarketing ficar ligando pro cara toda semana e falando que tem, dado o seu bom relacionamento com a rede bancária, temos um novo cartão de crédito para você. Isso aí não vale, né? Tem que ser um negócio que de fato tenha conteúdo, mas enfim, é importante. Outro ponto, né? Não adianta fazer só automação. Olha o processo. Assim, aquela história, é um vídeo até antigo, com certeza quem é da parte de business já viu, aquela história da fábrica que o pessoal passa lá horas tentando descobrir como é que tirava na linha de produção a caixinha de pasta de dente que ficou vazia, né, sem tubo de pasta de dente, né, e aí o cara vai lá e instala um ventilador no final da linha de produção que empurra as caixinhas que estão vazias, né. Às vezes é tão simples quanto isso, né? Assim, não é assim sempre, óbvio, mas assim, às vezes a solução é fazendo o devido paralelo, às vezes é instalar um ventiladorzinho no final da linha de produção, e a gente está achando que é fazer um negócio do tamanho do mundo, e não é. Né? Então, enfim, esse é um outro ponto. Já falei sobre essa questão da divisão, né? Eu acho que a gente precisa ter... não adianta fazer só quick win, RPA não resolve todos os problemas, não adianta sair fazendo RPA para tudo, porque o RPA tem um lado muito bom, mas tem um lado desafiador, que é a governança, porque, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, a gente fez um RPA de apontamento de horas, desculpa, passei sem querer, fez um RPA de apontamento de horas que derrubou o SAP da empresa inteira numa sexta-feira, tá? Porque ele era tão bom que ele apontava a hora em fração de segundos. E aí a gente, né, óbvio que você vai aprendendo com o tempo, a gente percebeu que tinha que ter lag no RPA, né? Que não dava para ficar apontando o tempo todo, porque é a história do timeout de site, né? Você fica tentando entrar, o hacker faz isso, né? O cara bombardeia o site via diversas tentativas de acesso, né? E aí o cara derruba o site com excesso de tentativa de acesso. Enfim, a gente fez um robô que derrubou o sistema da empresa inteira, galera, por algumas horas, né? Então, assim, não foi uma experiência boa, foi traumático, mas, assim, o RPA não é a solução de todos os problemas do mundo, mas é muito bom, com governança, com etc. E ele precisa estar casado com ferramenta estruturante, né? Com solução estruturante. Assim, eu acho bacana, né, que não à toa os grandes provedores de ERP hoje têm RPA embutido no ERP, né? Assim, isso mostra que o RPA tem valor, né? Se o cara que vende a solução estruturante embute módulo dentro da solução dele para você fazer um robô, o cara reconhece que aquilo tem valor e que aquilo ali pega camadas da tecnologia que o grande, né, que o SAP, que o Oracle não pegam, né? Não são voltados nisso. Então, assim, ele vai no dia a dia da pessoa, né? Então, combinar solução estruturante com combinar tecnologia mais desse tipo de RPA, que é mais simples e mais rápida, é fundamental. Ter quick wins de processo, né? Assim, não sei quem já teve a oportunidade de experimentar a metodologia de design thinking, que você faz ali uma imersão e você sai com um resultado do processo, você tem uma primeira parte voltada para empatia, você traz as dores, enfim... Quick win de processo é um negócio que dá uma satisfação no cliente e no público em geral, né? Porque você sai com uma solução para um negócio que estava torto, você sai com uma solução de custo, às vezes, zero ou baixíssimo e gera muito valor. E, assim, eu acho que você precisa ter... A gente trabalha muito nisso, esse último item, e aí isso vale muito para a função contábil e tributária, mas acho que vale para tudo. Fazendo o paralelo daquele slide que eu mostrei no início, que eu botei plataformas de conteúdo online, finanças na prática, etc., a gente precisa ter cada vez mais a informação disponível para o usuário, né? E aí você ter soluções, por exemplo, centralizadoras de informação, como um chatbot ou alguma coisa que, tipo a Bia do Bradesco, né, que responda automaticamente a dúvida do negócio, eu acho que é fundamental. Assim, você precisar de um analista para responder para o negócio qual é a alíquota de ICMS no estado XPTO, ninguém pode se dar o luxo mais desse tipo de coisa, né? Você precisa ter ali uma base, um data lakezinho estruturado,
em que você vai coletando perguntas e aí a curiosidade, né? Assim, não sei quem já teve a oportunidade de perceber isso. No início, esses chatbots, você parava ali na primeira pergunta, a segunda, você já caía ali no não sabe me responder, vamos para o analista, né? Esse negócio, como tem algoritmo de machine learning por trás, né, de aprendizagem de máquina, aquilo aprende sozinho, né? Então, assim, quanto mais se pergunta, e aí um parênteses, né, assim, o que acho que alguém já deve talvez tenha percebido, a qualidade do Google Translator português-inglês. Por que o Google Translator português-inglês é muito melhor, por exemplo, do Google Translator português-francês, português-alemão, português-italiano? Porque tem muita gente usando o Google Translator português-inglês e aquele troço tem inteligência artificial embarcada, tem machine learning embarcado. E aí, quando você pensa num chatbot interno, numa organização, quanto mais você consegue, seja respondendo perguntas, ou seja gerando simuladores, ter com que o cara da logística que está dentro de um armazém consiga entrar numa plataforma web e saber para onde ele manda aquela mercadoria, qual a operação mais eficiente, sem ter que parar, abrir um chamado para um analista de planejamento tributário para responder para ele o que ele faz, isso tem um valor absurdo, né? Isso tem um valor absurdo, porque o analista entra ali, ele joga, cara, quero vender a mercadoria do ponto A para o ponto B, qual é o caminho ótimo? Assim, e ele tem a resposta em tempo real. Em vez de ele ter que abrir um chamado, que ele vai receber aquele famoso, daqui a 5 dias úteis eu te respondo, e ficar esperando. E assim, até lá ele já enviou, já mandou a mercadoria, já fez a operação certo ou errado, já foi. Perdeu. O famoso perdeu. Então, acho que assim, esse tipo de ferramenta em que você consiga ter simuladores, ter interação com o usuário e plataformas disponíveis em tempo real, acho que tem muito valor. Já falei da comunicação. O que a gente está fazendo aqui tem um valor sem igual. Brinquei no início, para quem não estava, na minha dissertação que eu peguei, quando estava numa dúvida para aplicar uma técnica de estatística multivariada, fui assistir uma aula do professor John Cochrane lá de Chicago pelo YouTube. Esse troço tem um valor, assim, você tem um vídeo te ensinando a fazer, vale mais do que, pelo menos para mim, tá? Eu acho que isso talvez para a maioria das pessoas eu tenho essa percepção, vale muito mais que um manual. Então, assim, você ter alguém fazendo ali em tempo real, então pensem nessa comunicação. E eu coloquei isso aqui, assim, repetir 3 vezes a mesma frase, UX, experiência do usuário, user experience, porque, assim, isso aqui é fundamental, sabe? Assim, eu acho que os vendors de ERP perceberam isso, né? Assim, aquela história do SAP Tela Azul, ou do Oracle, ou fazendo o comparativo do que era, por exemplo, o Windows no passado, enfim. O pessoal está percebendo cada vez mais que assim, a experiência do usuário escala a tecnologia, né? A verdade é essa. Assim, a experiência do usuário faz com que ele consiga usar melhor, e usando melhor ele gera muito mais insights para o negócio e para a organização. Aquela história do Waze, que ninguém nunca aqui precisou ser treinado em como é que usa o Waze, como é que usa o app do banco, como é que usa uma série de coisas, porque a experiência do usuário é muito boa, né? A verdade é essa, o negócio é intuitivo. Você entra ali, você vê mais ou menos onde você clica, você vê o que você faz, é um negócio intuitivo. Por que no escritório não pode ser assim? Acho que essa é a pergunta que esses grandes provedores de tecnologia estão cada vez mais conseguindo responder. A verdade é essa, né? Assim, você entra nas plataformas hoje em dia, seja o Zoom, por exemplo, seja N outras que a gente tem, a experiência do usuário é muito boa, o negócio é altamente intuitivo, você não precisa de curso de como é que usa, você 2, 3 cliques ali, você já sabe como é que usa. Por que você postar uma transação no ledger da empresa não pode ser assim? É isso que os grandes provedores de ERP estão cada vez mais respondendo. Isso aí, enfim, isso traz N questões que vêm junto, né? Você reduz custo, você reduz erro, você melhora a compliance, você gera mais valor em geral. E eu já falei sobre a questão do paradoxo da pandemia, né? Assim, o mundo parou e o fato do mundo ter parado acelerou a tecnologia, né? Assim, o mundo nunca teve tão devagar, o mundo físico e o mundo tecnológico nunca teve tão rápido, né? Assim, para quem acompanha o mercado americano sabe que as ações de tecnologia aí estão numa... Aí não vou entrar no mérito de quanto vale, quanto não vale, quanto é dinheiro sobrando no mundo e migrando para o mercado acionário, porque todo mundo está juro zero no mundo, está fazendo migração de dinheiro para outras classes de ativo, mas assim, a verdade é que assim, o mundo tecnológico acelerou muito durante a pandemia, né? Então, o que o mundo físico perdeu de velocidade, o mundo tecnológico ganhou. Já falei da história da caixa de pizza aí, do escritório até tarde, não tenho dúvida que
para a implementação de tecnologia, assim, as pessoas estarem conectadas em home office, percepção que eu tenho compartilhada aí por várias pessoas que estão tocando projeto como eu estou, assim, agregou muito valor, facilitou muito. Bom, eu já falei bastante disso, vou ser rápido aqui nesse slide, mas eu acho que é um pouco daquela combinação que eu falei para vocês de solução estruturante. Então a gente está migrando na nossa jornada para o S4HANA, que é a plataforma nova da SAP. Outras empresas provedoras de ERP também estão liberando plataformas novas. E aí eu vou falar um pouquinho das características do novo ERP, do ERP do futuro, e aí o que eu estou falando, o nosso é SAP, mas os demais estão no mesmo caminho, tá? Então isso vale para todos eles. Quando eu falei do nosso projeto de co-inovação, o framework tributário, o TIMP é uma plataforma que chama Tax Intelligence Management Platform, que é um provedor que a gente contratou, a Altax, que está construindo junto com a gente um trabalho de 6 mãos aí, Petrobras, SAP, Altax, um modelo de co-inovação que a gente está construindo uma plataforma que eu vou falar dela. Então, assim, a parte estruturante está aqui, né? Aqui na parte do core do financeiro, do ERP, aqui na parte fiscal, e a parte soft está aqui, né? Utilização de robôs, a gente tem o ServiceNow, Automation Anywhere, enfim, e a parte de revisão de processos, que eu acho que é fundamental. Então, essa combinação entre, que é aquilo que eu falei mais cedo, né? Você ter uma parte mais pesadona, que é o teu ERP, a tua plataforma fiscal, combinada com uma parte mais light, que roda numa outra camada, que é você ter robotização de processo e você ter revisão de processo. Hoje você tem, por exemplo, ferramentas que fazem mapa de calor de processo, que o negócio mapeia do início ao fim, onde é que está tendo gargalo no teu processo, olhando a forma como você faz, né? Então, isso gera muito valor e precisa correr em paralelo. Quando a gente fala das funcionalidades dos novos ERPs, que eu comentei que a gente está indo para o S4HANA, mas, enfim, tem N outros similares, primeiro ali destacado visões analíticas prontas, né? Eu acho que aquilo que a gente falou mais cedo da capacidade analítica vale para tudo, né? A gente falou de planejamento tributário, mas assim, isso vale para decisão de investimento, isso vale para planejamento financeiro, isso vale para uma série de coisas, né? E aí, cada vez mais, seja no próprio ERP, seja em plataformas BI, você tem as plataformas trazendo visões analíticas já prontas, né? Os caras vão coletando no mercado o que as empresas precisam para tomar decisão e já trazem ali estruturado as visões que o CFO precisa ter, que o CEO precisa ter. Então, assim, isso também tem muito valor, né? Você tem uma solução que ela já traz cases ali construídos para você, para a tua administração tomar decisão. Isso é sensacional, né? Então, isso permite o usuário trabalhar a partir de um ponto que já é muito bom, né? E isso tudo conjugado com dados e análises em tempo real. A gente falou aqui do compliance fiscal no Brasil, a gente sabe, por exemplo, cancelamento de nota fiscal, né? Você tem 24 horas para cancelar. Quantas pessoas vivem com um ERP que antigamente você tinha que fazer uma query que levava 24 horas para rodar? E aí é um paradoxo, né? Assim, você tem 24 horas para cancelar a nota fiscal e o teu ERP leva 24 horas para te dar a informação que você precisa para cancelar a nota fiscal, né? Faz o quê? Senta e chora, né? Então, assim, agora você tem isso nas novas plataformas em memória, você tem tempo real, né? Assim, eu fui apurador por um dia junto com o meu time, fui lá na apuração de CMS cancelar a nota em tempo real. Assim, você faz cancelamento em massa de nota fiscal em tempo real, por exemplo, né? Isso aí, quanto se economiza aí eu falei mais cedo, né? A gente fala muito de desenvolver novos negócios, de gerar valor, mas quanto esse troço economiza de custo de compliance? Assim, é uma grana, é um dinheiro que você deixa de gastar e, assim, você vai fazer um business case de um negócio desse, pessoal, e aí eu falei isso mais cedo, às vezes não é uma história tão difícil assim de contar, tá? Tem que estar atento a isso, porque o custo do compliance, ele é um pouco daquela história do hidden cost, né? Quando a gente pensa no custo total de propriedade, o custo total de rodar o processo, o custo do compliance, ele fica um pouco escondido ali, porque muitas vezes ele não aparece, não é aquele cheque que sai naquele dia, né? Ele vai sair 6 meses depois, né? Ou 1 ano depois. Então, assim, achar esse custo oculto para construir o business case de uma ferramenta, por exemplo, que te permita fazer ajuste em tempo real, às vezes não é tão difícil quanto parece, tá? Porque
O grande lance é mergulhar e entender onde é que está o teu custo oculto. Já falei um pouco sobre machine learning e inteligência artificial, isso hoje em dia está vindo embarcado, e aí, assim, isso conecta muito com o negócio, né? Imaginem vocês, o cara poder fazer manutenção em uma planta industrial usando aquele óculos, né, 3D de visualização aumentada, e aquilo ali já joga a tua manutenção no teu ERP, você já apropria custo, você já tem registro de análise de vida útil de equipamento, você tem insights ali se precisa trocar aquele equipamento ou não, conectado com o teu ERP em tempo real. Isso também, para o negócio, isso vale muito dinheiro. Soluções em cloud, eu já falei, acho que a possibilidade, primeiro, de acesso simultâneo, velocidade, não depender de VPN da empresa para você poder fazer o acesso, você ter essa possibilidade de, que antigamente era muito caro, né? Você ter o custo de switch de fornecedor caindo drasticamente, né? Então você compra uma ferramenta em cloud, o custo de trocar por outra é muito baixo, não é muito baixo, talvez eu esteja exagerando, mas é muito mais baixo do que já foi no passado. Então eu acho que isso vale muito. Experiência do usuário, já falei, maior capacidade de processamento de dados é trivial, mas assim, dados hoje em dia, assim, para negócios que têm uma massa de dados enorme, o nosso negócio, o óleo e gás, tem uma massa de dados gigante, né? Assim, vocês pensam que para fazer um processo de exploração de petróleo, o que a gente colhe de geofísica, de análises sísmicas, etc., é uma massa de dados que, assim, você precisa por exemplo, de HPC, né, de computação de alta performance para conseguir processar. E aí, assim, quanto vale, pensa que, só para dar uma escala, assim, furar um poço de petróleo e não achar óleo, e aí só um parênteses, né, para quem acompanha a indústria, a gente fala a palavra poço seco, né, mas né, poço, não é que poço é seco, óleo tem, né, ele só não é comercialmente viável. Mas, assim, furar um poço de petróleo custa $200 milhões. Então, quanto vale você ter um computador que te gera um insight que você deixa de errar $200 milhões, né? Joga isso aí em escala, um grande campo produtor com vários poços. Imagina se você aumenta a tua assertividade de 40% para 80%, 50% para 90%, quanto isso vale em dinheiro, né? E aí eu estou usando o meu negócio aqui como exemplo, mas isso vale para N outros negócios, né? Quanto vale você errar menos porque você tem mais capacidade de processamento de dados? Sem dúvida, vale muito dinheiro. Compliance tributário no Brasil, alguém falou que a gente está aí no top 5, quisera que a gente estivesse no top 5, a gente está no top 1 e com muita folga na liderança, né? Isso aqui é um relatório do Fórum Econômico Mundial, né? do Banco Mundial, perdão, do Fórum Econômico do Banco Mundial, né? Assim, a gente tem o custo de compliance no Brasil fiscal é altíssimo. E aí, assim, quando a gente fala em construir uma nova ferramenta, uma plataforma fiscal no Brasil, além de tudo que a gente já falou de potencial de ganho através de planejamento, da gente ter dados em tempo real, de ter bases integradas, de ter, assim, a gente tem algumas características que são fundamentais, né? Você precisa ter uma ferramenta, uma plataforma fiscal, e esses aqui são alguns dos requisitos que a gente colocou à época que a gente queria. Você não pode ter o cara que é analista tributário dependendo de um especialista de TI para você fazer uma reconfiguração quando você tem uma mudança de um regulamento de ICMS de um estado qualquer, né? Você tem que possibilitar que o usuário final faça isso, né? Então, assim, e não pode depender do provedor também, né? Você não pode ter que ligar para o provedor porque o estado XPTO mudou o regulamento. Pensa, eu estou falando estadual, que ainda a gente tem um número relativamente controlado, né? Uma empresa do porte da Petrobras, como N outras que estão aqui comigo hoje, vocês sabem bem, quando você vai para o municipal, esse troço é exponencial, né? Imagina se você depender do teu provedor e do teu cara de TI para mudar toda vez que você tiver uma mudança de regra no municipal. E aí uma coisa que a gente alavancou no TIMP, né, na nossa plataforma que eu falei, que é o Tax Intelligence Management Platform, dá para falar o dia inteiro só sobre o TIMP, então vou ser breve aqui, mas enfim, é a possibilidade quando a gente vê, por exemplo, eu imagino que vários CFOs entram em desespero quando pensam em reforma tributária pelo lado do compliance, né? Assim, vou ter que rasgar tudo que eu tenho, fazer tudo de novo, né? Vou ter que fazer uma troca de... Então, assim, a gente já vendo esse cenário, a gente desenhou uma solução que permita com que rapidamente eu consiga recustomizar as regras, né? Rapidamente e com facilidade do usuário final. Então, assim, se vier uma CBS com regras muito diferentes do que são hoje,
a gente consegue configurar isso com facilidade. Né? Isso aí eu acho que para solução fiscal, e aí a Diana falou sobre a questão do cliente, né? Eu acho que, por exemplo, aqui é um lugar que dá para vender um negócio legal para o cliente. Né? Assim, você conseguir vender para o cliente que o negócio dele não vai parar e não vai ter um custo enorme de setup, se vier uma reforma tributária, isso tem valor. Assim, o custo de setup de uma plataforma, seja ela qual for, ele não é baixo, né? E aí, se você consegue ter uma plataforma que você vende um custo de setup baixo para o cliente, por exemplo, num cenário de reforma tributária, isso com certeza tem valor. Aqui é só um parênteses, né? Eu fui falando das novas tecnologias, mas acho que todo mundo já viveu ou vive um pouco desse cenário de cima aqui, né? Um monte de sistema legado fiscal, até pelo fato dos provedores de ERP no Brasil historicamente não terem focado muito na função fiscal. Né? E aí você tem um monte de sistemas legados junto com esse SAP aqui, né, o Sistema Avançado de Planilhas, gerando uma série de insumos aí, saídas para o fisco de diversos lugares. Né? Então, uma grande preocupação que a gente teve quando a gente está implementando, né? Na verdade, a gente já implementou o ICMS, estamos agora fazendo a rolagem para os demais tributos, do TIMP, é ter a história de uma saída única. Né? Aí é um pouco daquilo que eu falei do custo do compliance. Né? Você pensa que são diversas obrigações acessórias, por exemplo, que se falam. Né? Se você tem cada obrigação acessória, ou um conjunto delas saindo de uma plataforma, um conjunto de outras saindo de outra, você tem custo de controle, você tem custo de errar, você tem uma série de custos embutidos aí, porque você tem várias saídas para o fisco. Né? Então, assim, você tem uma saída única, você tem uma plataforma que te permite uma saída única para a autoridade fiscal, além de valer dinheiro em termos de custo de compliance, você tem insights importantes, né, pessoal? Assim, aí em parênteses, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de utilizar o Analytics para gerar valor, pensa o quanto vale você ter os teus dados e você conseguir fazer uma análise em cima dos teus dados para você, por exemplo, se preparar melhor para uma fiscalização que vem, né? Assim, quanto vale você conseguir pegar um determinado estado, um determinado tributo e fazer um analytics em cima com base no teu histórico de fiscalização, com base nas discussões que estão rolando no CARF, você conseguir ter a tua massa de dados toda pronta para se você precisar se defender, se você precisar explicar uma operação, enfim, se você precisar se posicionar perante o fisco, o quanto vale esse analytics de você estar pronto antes do fisco bater na tua porta. Né? Eu acho que isso tem bastante valor para as organizações e aí é uma característica específica desse novo momento. Só para encerrar a parte de robotização que eu falei, aquela parte soft, a gente está aí, já vinha entre 2018 e 2020 com cerca de 100 robôs construídos, a gente está falando aí de 30 mil horas ano, e aí o bacana né, 30 mil horas ano de atividades que agora estão sendo feitas automáticas e que você tem, óbvio, você tem uma economia de custo relevante, você consegue trabalhar com menos FTE, mas mais do que isso, né? Além disso, você consegue alocar o teu tempo para fazer atividades que geram valor. Rodrigo, acho que tem alguma questão no teu microfone, porque está todo mundo no mudo, né? Menos eu falando, e como a Isabela falou, está parecendo o Darth Vader conversando. Não sei se é algum teu plug aí do teu fone, uma zebra deu. Fala um pouquinho, vê se continua o Darth Vader aí. Agora a gente não te ouve, Rodrigo. Melhorou? Darth Vader total. É proposital, ele está falando sobre robotização. A gente não acompanhou a sutileza, a mensagem subliminar do Rodrigo. Perfeita, Mediana. Agora acho que eu consegui. Voltei. Acho que era a internet estava legal. Vê se melhorou agora. Não, agora então tá igualzinho. Não, tu ainda tá com problema de traqueia aí. Rapaz, esse hoje em dia isso é feio, não pode rir disso não, cara. Hoje em dia isso dá cadeia, tá? Melhora, eu tentei tirar o fone aqui. Pronto, lindo, perfeito. Melhorou. Não, pô, tô brincando, mas eu não respeito, Aí, tá legal. Vamos lá, gente, só tem uns 3 minutinhos. Vamos lá. Vamos lá, beleza. Deixa eu recompartilhar. Estou acabando já, estou no último. Bom, então robôs eu já falei, eu acho que é um pouco daquela coisa de o que eu estava comentando é que
são horas que você economizou custo ou você alocou para fazer coisas que geram mais valor para o negócio. Então, seja qual for o caminho, você de fato está gerando valor e está tendo ganho importante. Plataformas online, para fechar. Já falei da questão do chatbot, da importância do valor de você ter simulador pronto para o cara que está ali na logística ou no comercial tomar uma decisão em tempo real. Você emitir, por exemplo, uma análise de contrato automatizada, você conseguir responder para o cara do negócio em tempo real o que ele precisa fazer, vale muito dinheiro, né? E aí, parênteses, né? Esse tipo de projeto aqui de chatbot, etc., são projetos baratos, tá? Então, assim, aqui estou falando o ROI real de um dos projetos, 40%. Então, assim, de fato, baixo investimento, porque essas tecnologias têm um custo marginal baixo e muito retorno, né? Muito retorno. Um outro parênteses aqui, né? Para quem não usa, cara, assim, a gente usa muito o NPS, até para cliente interno, tá? A gente usa o Net Promoter Score, para quem já viu propaganda da XP, o Benchimol tem o NPS ali atrás dele, né, projetado da XP sempre, né? Eu acho que, assim, para quem... Aí não estou nem falando de quem lida direto com o cliente, mas quem lida com o cliente interno da função financeira, a gente existe para o negócio, né? Então, a gente não existe por si só, né? A gente não é um fim por si só, a gente existe para o negócio. Então, lembrem de pesquisar com o cliente como é que está, né? Acho que perguntar para o cliente como é que está o serviço que a gente está prestando para ele é fundamental, tá? E a gente usa muito o NPS como indicador de qualidade. Só parênteses, não tem nada a ver com a apresentação em si, mas é porque eu botei aqui e lembrei. Bom, pessoal, e aqui eu acho que é o último, a figurinha do bom e velho Grandpa Simpson aí, porque transformação digital, a jornada é isso aqui, né? Você acha que acabou e você está só no começo, né? Então, assim, não vai acabar tão cedo, né? Acho que a gente não pode ter a ilusão de que a gente, enfim, está na frente, é pioneiro, fez, implantou, porque no dia seguinte, assim, né, usar o exemplo, talvez um exemplo batido, mas, enfim, acho que a Nokia se arrepende muito de não ter considerado que a Apple era um concorrente, né? Por exemplo. Então, acho que assim, nesse mundo, é aquela história. Se você acha que você está muito na frente, que você está tá na sombra, não ache, né? Não esteja tranquilo. Se desafie mais, porque se você não se desafiar, alguém vai fazer por você. Então, assim, para nós da função financeira, acho que o recado final que eu deixo é aquilo que eu falei no início, num dos slides. Assim, destrua seu próprio trabalho antes que alguém faça por você, porque se você é o cara que está destruindo, você é o cara que está construindo um novo caminho. Então, eu acho que era esse o recado. Marcelo, espero ter conseguido passar um pouco aí do que a gente tem feito e falar um pouquinho de transformação digital. É um assunto que dá para falar o dia inteiro, mas eu tentei aqui ser o mais objetivo possível. Muito bom mesmo. Já pedi, né, para autorização para o pessoal, se tiver outras dúvidas, te mandar lá no privado, lá no LinkedIn, né? Com certeza. Foi fantástico. Eu falo por mim, por todos. Acho que foi realmente muito bom. E todo finalzinho de encontro, a gente faz nossa chamada aqui virtual. Então, eu queria pedir para todo mundo botar aquele melhor sorrisão aí, ó. A Diana, estou sendo o estagiário dela. Eu ia falar isso agora. A Diana, agora sim, né? Agora vamos conseguir. Pô. Essa geração é a transformação digital de verdade. Vamos lá, gente. Queria pedir um pouco, dá uma seguradinha no chat aí, só para a gente tirar foto da turma aqui, ó. Primeiro grupo aí, o sorrisão. Primeiro, peraí que tem mais duas folhas para lá, graças a Deus. Aí, ó. Segundo bloco aí, sorrisão, vambora, todo mundo aí, ó. Todo mundo. Pô, tá de máscara em casa, a pessoa tá focada. Beleza. Só mais uma agora. Pronto, chegamos na última página aqui, ó. Sorrisão, todo mundo. Maravilha. Quem esteve aqui com a gente e precisou sair, Rodrigo, foi o Dutra, lá da KPMG. Dutra é parceiro antigo da empresa minha lá, cuida da minha auditoria aí, mas ele precisou sair um pouquinho antes aí. Cara, muito obrigado, foi absolutamente fantástica. Recorde de público. Foi recorde de público. Foram
coisa de 60 aqui no Zoom e perto de 8. 61. 61 no teto e 8, é isso, Renan, no pico no YouTube? 7. Foram 9. 9. Então, estamos aí com 70. Parabéns, Rodrigo. 8 da manhã do domingo. Pessoal, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo do nosso encontro, né? Fica disponível lá no Finanças na Prática no YouTube. A tua apresentação, se puder mandar para a gente a versão final, se não for aquela, manda para a gente a versão final, que a gente bota o nosso no OneDrive para o pessoal estudar, tá bem? Mando sim, show de bola. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marcelo. Estou à disposição que puder contribuir com vocês. Acho que parabéns mais uma vez pela iniciativa. Era sensacional o que vocês estão fazendo. Então, parabéns mesmo. A gente quer levar para o Brasil inteiro, cara. Eu tenho falado muito lá com o Marcos, aí, o teu colaborador lá, para a gente aproveitar a capilaridade da Petrobras para levar o projeto para o Brasil inteiro. A gente vai chegar lá, com calma. Beleza, gente. Queridos, essa é a nossa última reunião no último encontro 2020. Excelente. 16 encontros. 2021, se Deus quiser, a gente volta muito mais forte, com palestras. Agora o Rodrigo botou o limite inferior, né? Então, preparem-se aí para as próximas palestras, porque a gente vai mudar o país a partir da sala de aula. Tá bom, queridos? Um grande abraço. Excelente. Bom domingo, queridos. Bom domingo. Um abraço aí, Aí, gente. pra todo mundo. Abração, gente. Bom domingo. Ano novo aí para todos. Pessoal. Se cuidem aí, todo mundo em paz e saúde aí, se cuidem. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Rodrigão. Um abraço, rapaziada. Tô saindo aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Bom domingo.